igreja vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Senhor amado, na tua presença nos colocamos neste momento, Senhor, para pedir, Pai, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, com cada um, Senhor, que cada vez mais, Senhor Deus, o nosso desejo, Pai, seja de te servir, Pai, seja de te buscar. Aumenta, Senhor, a nossa fé e nos dá a tua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu vou ler em Salmo 146, do 5 ao 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz a justiça ao oprimido e dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta o encarcerado, o Senhor abre os olhos ao cego, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho do ímpio. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. O teu Deus, ó igreja, reina para sempre, de geração em geração. Amém. Vamos agora colocar diante do Senhor todas as nossas transgressões, os nossos pecados. Nos diz assim a palavra do Senhor em Salmo 32, 5. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Senhor, neste momento, Pai, colocamos diante de Ti, Senhor Deus, os nossos pecados, Senhor. Pois pecamos, Senhor Deus, por pensamento, por palavra, por omissão. Muitas vezes, Senhor Deus, fazemos o que é mal diante de Ti e rogamos, Senhor, que perdoa, Senhor, a multidão dos nossos pecados. Eu te peço em nome de Jesus, perdoa, Senhor, a Tua nação. Amém. Vamos agora colocar diante de Deus nossos pedidos de oração, porque temos que sempre estar em oração pela nossa igreja, pela nossa nação. Lá em Mateus 7, 8, nos diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca o encontra, e a quem bate abrir-se-vos-á. Amém? Pai, neste momento, Senhor Deus, colocamos diante de Ti, Senhor, a Tua igreja, Pai, o Teu povo, a Tua nação, Senhor Deus, este povo, Pai. Nós estamos nos sentindo presos, Senhor, dentro da nossa própria casa. Estamos se sentindo, Senhor Deus, sem ar, Senhor Deus, neste mundo. Sabemos, Senhor Deus, que tudo isso, Senhor Deus, é a Tua vontade, porque, Senhor Deus, a Tua palavra já tinha nos alertado, Senhor, que tudo isso viria, Senhor Deus, sobre o Teu povo, mas que a Tua igreja, Senhor Deus, esteja cada vez mais fortalecido na fé, Senhor Deus, no amor, Senhor, na esperança de um dia melhor, Senhor. Também te peço, Senhor, pelos nossos governantes, Pai, pelo nosso presidente, Senhor. Senhor, este povo não está nem aí, Senhor Deus, para com o Teu povo. Este povo está brigando, Senhor Deus, por coisas que não tem nada a ver. Coloca, Senhor Deus, neste povo um coração, Pai, de carne. Retira, Senhor Deus, o egoísmo. Retira o coração de pedra que há neste povo. Abre os olhos, Senhor Deus, para eles ver, Senhor Deus, qual é a Tua vontade, Senhor Deus, sobre a vida deles, Senhor. Que a Tua igreja também, Pai, esteja, Pai, com os olhos abertos, Senhor Deus, e com os ouvidos atentos, Senhor Deus, para ouvir, Pai, a Tua voz, Senhor Deus. Entra, Senhor Deus, com provisão, Senhor Deus, na vida daqueles que se encontram doentes, Senhor, na vida daqueles que neste momento, Pai, perderam o emprego, Senhor. Entra com provisão, Senhor Deus, nestas empresas que estão quebrando, Senhor, e multidões de pessoas vão ficar desempregadas, multidões de pessoas também vão perder os seus entes queridos. Neste momento, só resta, Senhor Deus, a esperança em Ti. Por isso coloco diante de Ti, Senhor, esta nação, o Teu povo, a Tua igreja. Compadece, Senhor Deus, de nós
E nos dai-me, Senhor Deus, a tua paz, nos dai-me esperança. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Unida de Jandira e aqueles outros irmãos que ouvem esse sermão. Muito obrigado por estarmos aqui novamente para falarmos mais uma porção da Palavra de Deus, mas principalmente agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, pela sua proteção, pela saúde, pelo entendimento que Ele está nos dando cada vez mais quando a gente fica nessa quarentena. E através dessa quarentena e através dessa pandemia que está acontecendo no nosso país, como em todo o mundo, é que veio uma inspiração que a gente pode chamar de teologia da pandemia. Eu vou falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, mas antes nós vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que nos concedes de mais uma vez estarmos em comunhão contigo, unidos num só Espírito para glorificar o teu santo e eterno nome. Rogamos ao Senhor que o teu Espírito Santo fale por nós, para que possamos aprender mais uma porção da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Bom, essa teologia da pandemia, ela veio num momento crucial da nossa vida, né? Um teólogo bastante renomado, professor há 30 anos de teologia bíblica, de teologia sistemática, de exegese, ele deu aula durante 30 anos em muitas universidades do mundo como um todo. Mas ele confessou uma coisa para a gente: é muito difícil ensinar teologia. Alguns dos alunos parecem estar cumprindo uma obrigação ou uma espécie de passo necessário para uma almejada posição dentro da igreja, dentro do presbitério. E de fato a gente tem visto, né, a caminhada da igreja que está muito lenta em seu labor teológico. O que quer dizer isso? Significa que se você faz uma pergunta bíblica para alguém da igreja, talvez ela nem responda, não tem como responder, porque ela não conhece, não fala, não lê, não medita na palavra e muitas vezes, até às vezes, responde de uma forma errada. Então a gente observa essa fragilidade de tanta gente quando se confirmam enfermidades teológicas, né, no contexto eclesiástico. Apesar de tudo isso, a tarefa que nós, ministros do Evangelho, fazemos, vale a pena e tem seus frutos, e alguns até extraordinários. Todavia, para nossa surpresa, repentinamente começamos a perceber um progresso teológico impressionante nessas últimas semanas. Finalmente parece que a teologia vai decolar. E quero apresentar a todos, né, essa teologia da pandemia, da epidemia. E agora com vocês, eu passo a palavra para o Dr. Coronavírus. Diante do fracasso do nosso teólogo como professor de teologia, ele passa a palavra ao nosso incomparável professor, Dr. Coronavírus, o grande mestre atual da teologia, tem uma larga experiência internacional. Onde ele passa, o celebrado doutor deixa a sua marca de transformação, né, trazendo profunda reflexão dos ambientes em todos os aspectos. Os desdobramentos na área da espiritualidade foram os maiores dos tempos recentes. Isso é incrível. Deixando o currículo desse grande teólogo e grande professor, Dr. Coronavírus, vamos aprender o que significa, o que é a teologia da epidemia. Desde o alvorecer do humanismo,
e mais recentemente o iluminismo, o secularismo nos trouxe uma antropologia romântica e frágil. O Dr. Corona nos leva diretamente de volta à reforma e ao seu entendimento da teologia paulina, revelando que aquilo que ficou conhecido como depravação total do ser humano. É impressionante ver como, em plena pandemia, tanta gente tem se aproveitado para enganar os outros, aproveitando-se inclusive politicamente do momento dolorido. A ausência de compaixão e os interesses escusos parecem nos confirmar que nos últimos tempos difíceis que estamos passando, o ser humano pecador e perverso expressa ainda mais suas inclinações terríveis. Em muitos ambientes tem havido até mesmo a tentativa de controlar e dominar de modo injusto, perigoso, o povo comum. Que lição descobrimos em meio a essa crise? Esse outro vírus é ainda mais perigoso e letal. Com razão, o apóstolo Paulo detectou essa condição lamentável da natureza. E ele fala lá em Romanos 7,18, dizendo o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Nos últimos dias, o barulho do planeta, a gente tem observado isso, o barulho do planeta diminuiu. Está mais fácil meditar e orar. Até a poluição do planeta cansado encontrou pausa. O tom da arrogância e prepotência de muita gente se foi. Há uma consciência de finitude em nossos dias que é única. Não é que isso seja novidade, mas a verdade é que simplesmente deixamos cair no esquecimento. Mas as últimas aulas do Dr. Corona nos fizeram recordar textos como o de Salmo 8, 3 e 4, que fala: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Ele sabe do que somos formados. Lembre-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Salmo 103, 14 e 16. Ultimamente, como tenho visto gente mais reflexiva, mais centrada, o desprezo dos outros diminuiu. O dinheiro, a fama, a formação, a capacidade e a posição foram todos relativizados pela nova realidade. A didática do nosso mestre é que mais do que eficiente. Parece que todo mundo descobriu como não somos nada. Somos frágeis, simples pó, que não tem razão para gloriar-se. Sem falar que o tratamento para a nossa obsessão e ansiedade pelo controle de tudo, fazendo de cada um de nós o próprio Deus, recebeu um checkmate. Não há o que fazer. Podem desmarcar a agenda, esquecer as planilhas, realinhem expectativas financeiras. Agora está mais fácil escutar Jesus. Porque se vocês se preocupam com roupas, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, portanto não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal, está lá em Mateus 6, 28 a 34. Que aprendizado! Sinceramente, os ensinos desse desconhecido mestre, o Dr. Corona, se mostraram incríveis. O poder e a soberania do Senhor se tornaram mais palatáveis. Os limites impostos pelo Criador, as ações humanas, deixaram inerte muito mal e crueldade. As guerras foram interrompidas. Se você vê, as guerras foram interrompidas, o terrorismo cedeu, o tráfico de drogas e de armas perdeu sua força,
Prostituição infantil, escravidão humana e o tráfico de órgãos foram retidos pelas últimas ações de teologia praticadas do Dr. Corona. Quanto alívio para milhares de pessoas. Para completar, vejamos mais um toque exegético perfeito do inusitado professor. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, que quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou o Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Salmo 46, de 8 a 10. É uma teologia completa, detalhada e abrangente. Assim como a igreja primitiva foi despertada pela letargia, pela perseguição, está lá em Atos capítulo 6 e capítulo 7, parece que estamos sob a mesma pedagogia. Ele nos mostrou que a sua última palestra, que o Deus que revela é um Deus misterioso, que também se esconde. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Isaías 45:15. Como entender? Os caminhos inescrutáveis de Deus calam nossas opiniões fúteis, nossas certezas apressadas, humilham nossa sabedoria e nos ajudam a depender de Deus em mansidão e humildade. E se formos libertados pelo Deus misterioso, que às vezes se oculta em sua pedagogia peculiar, fica bem difícil quebrar as amarras dos ensinos falsos que acumulamos na vida. Que coisa linda! Sinceramente, os ensinos desse desconhecido mestre se mostraram incríveis. O poder e sabedoria do Senhor se tornaram mais palatáveis. Agora conseguimos aprender. O Dr. Corona é muito capaz. Sua eficiência é única. Ele resolveu nos dar um curso intensivo de eclesiologia. O primeiro impacto foi atingir o envolvimento de muita gente com a necessidade de reunir-se como igreja. Tantos que anteriormente desprezavam cultos e celebrações e facilmente os trocavam por Fórmula 1, futebol, por um churrasco, agora sentem muita falta das reuniões da igreja. As prioridades estão sendo redescobertas. Isso é impressionante, né? A gente vê o quanto essa epidemia está mudando o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver, o nosso modo de sentir, a nossa necessidade de estarmos com Cristo. Em termos da compreensão do que é a igreja, na verdade, com o tempo parece que nós nos esquecemos de tudo. Começamos a achar que a essência da igreja se define pela instituição, sacramentos, denominação, prédio, templo sagrado, espaço físico, clube de amigos ou entre outros elementos secundários. De repente, tudo isso se mostrou fragilizado. Que aula de contextualização e flexibilidade nos deu o Dr. Corona. Assim como Paulo teve que deixar a sinagoga em Éfeso e partir para o ensino da palavra de Deus na escola de Tirano, fomos obrigados a realinhar nossa eclesiologia. É interessante observar que o trabalho teológico do apóstolo Paulo, sua expressão de comunhão e de afeto, tudo se delineou principalmente à distância no início da expansão da fé cristã. É incrível ver que ele sempre foi dedicado às suas viagens missionárias. Às vezes preso, passando por perseguição, Paulo foi o principal eclesiólogo da fé cristã primitiva e fez o que fez em 100 templos, instituições denominacionais, juntas missionárias e seminários. Ele mandava seus arquivos de ensino de longe, tipo assim, filipenses.doc, romanos.txt, efésios.doc, e até hoje estão funcionando. Sua rede de transmissão era fraca e os pergaminhos demoravam muito para serem baixados.
até receberem as cartas e disseminarem seus ensinos, demorava muito mais do que hoje. A nova face da teologia chamou também nossa atenção para as lições que nunca aprendemos direito. As lições de Provérbios, que nos ensinam a ter uma vida pautada pela sabedoria, bom senso e atitude prevenida, estavam esquecidas. Honestidade, trabalho, previdência, generosidade e justiça marcam os conselhos dessa atitude. Em nossos dias existe tanto desperdício, tanto gasto inútil, uma imensa indústria de futilidades, enquanto tanta gente agoniza de fome e dor. E muita gente que desfrutou de recursos mais do que suficientes tantas vezes encontra-se em dificuldade do dia para a noite, porque nunca alinhou a vida com a sabedoria equilibrada das Escrituras. Agora, muitos estão refletindo sobre as grandes verdades de que poupar, economizar e viver na medida adequada é consciência sábia de que não temos nada sob o nosso controle e que a vida simples nos basta. O importante é viver para amar a Deus e ao próximo. Por fim, devo dizer que o nosso mestre teólogo tem sido indelicado em algumas ocasiões. Talvez precise de um curso de boas maneiras. Suas lições recentes foram um balde de água fria no triunfalismo religioso de nossos dias. Gente que prometia cura e prosperidade absoluta para os que se encontravam em dificuldade. Não se ouve mais muita coisa desse perfil triunfalista. A proposta mostrou-se frágil e incapaz. A compreensão invocada do posso tudo naquele que me fortalece será realinhada pelo estudo do texto com a ajuda do ilustre Dr. Coronavírus. Se Deus ouviu a dor do povo que tinha falhado completamente e os libertou por meio do fracasso de Moisés, que tinha fugido, e assim o Senhor construiu sua linda história de redenção depois da peste, da mortandade, da quarentena da Páscoa, da escravidão, de tanto horror no Antigo Egito, ainda há esperança. É possível ir muito além da teologia do Dr. Corona. Então, respirei fundo, enxuguei as lágrimas, me levantei e saí do meu deserto, pedindo a Deus, misterioso, soberano e amoroso: eis-me aqui, envia a mim. Essa é a teologia da epidemia, que está mostrando uma mudança muito maior em nossas vidas. Está mostrando que nós dependemos de Deus e que sem Ele nada somos e nada seremos. Muitas vezes isso foi falado nas igrejas, muitas vezes isso foi pregado pelos seus pastores nas igrejas, mas o pessoal não atentava para essas palavras. Era que como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Agora, com o Dr. Corona, essa realidade se mostrou válida, essa realidade se mostra perfeita. O você está com Deus e deixe que Ele controle sua vida sabiamente e te dê as razões de viver nessa terra até que Ele te chame, ou então você está perdido para sempre. Nós temos somente duas escolhas: ou estamos nas trevas, ou estamos na luz do reino de Deus. Que Deus possa abençoar a tua palavra e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, nosso Pai, e das comunhões do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém.